Fala galera vascaína, terminou agora há pouco com vitória do Cruzeiro jogando em Fortaleza, um resultado ruim, né, para o Vasco, para o Bahia, para o próprio Fortaleza. O Fortaleza, se tivesse mais umas rodadas de Campeonato Brasileiro, com certeza o Fortaleza ia cair para a segunda divisão. Meu Deus do céu, que time horroroso. Mas vamos lá, não é que o time é horroroso, o time do Fortaleza até ajustado, mas o time afobado, errou bastante. Vamos falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, agora como é que fica com essa vitória do Cruzeiro. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like e se inscreve no canal, que é importante para a gente chegar aí nos 100 mil inscritos com o seu apoio, com a sua força, tá bom? Bom, vou falar aqui desse jogo que terminou agora há pouco. O Cruzeiro venceu por 1-0 o Fortaleza. Fortaleza que criou no primeiro tempo, teve gol anulado, várias possibilidades. No segundo tempo, pressão, escanteio, chute a gol, o goleiro do Cruzeiro salvando. E vai lá o Cruzeiro em um lance e faz um gol que estava ali um lance bem ajustado. Tem gente dizendo que estava impedido, que já é operação, mas eu acho que é um lance ali que é muito ajustado para eu estar falando que estão ajudando o Cruzeiro. Não, acho que foi um lance de jogo muito ajustado e eu não sei, não tenho condições de dizer que estava ou não estava impedido. O fato é que o Cruzeiro venceu e dos dois jogos que ele tinha para jogar, o Cruzeiro que esperava sair com um empate de lá, vem com a vitória, os 3 pontos, vai a 40 pontos no Campeonato Brasileiro. Não passa o Vasco, tem o mesmo número de pontos. O Vasco é 15º com 40, o Cruzeiro 16º com 40 pontos. Vou colocar, tá aqui. O Bahia é 17º, vai para a zona de rebaixamento com 38 pontos. O Goiás, 18º, 35. O Fortaleza, bom, falei aqui na parte de baixo, né? O Fortaleza, o Inter e o Santos são os times acima dos 40 pontos, né? O Santos 42, o Inter e o Fortaleza 43. Esses times também estão correndo risco, mas acho que para definição desses dois outros rebaixados, realmente vai ser ali Vasco, Cruzeiro, Bahia e Goiás. Acho que não tem para onde fugir, vão ser esses aí. O Bahia, para você ter uma ideia, claro que vai ter o jogo que o Cruzeiro tem a menos, né? E o Vasco agora, na quarta-feira. E o Vasco vai ter que buscar um resultado positivo. Na pior das hipóteses, um empate para se manter ali 41 à frente do Cruzeiro em saldo de vitórias. Na pior das hipóteses, o Vasco precisa buscar essa vitória se quer sonhar com ficar na primeira divisão. Olha a situação, sonhar com ficar na primeira divisão. É isso que me deixa revoltado. Mas vamos lá, o Vasco precisa ir buscar essa vitória. Perder para o Cruzeiro em um confronto direto, e o Cruzeiro venceu o Vasco São Januário, é uma catástrofe, porque aí o Cruzeiro escapa, vai a 43, o Vasco vai ficar com 40, e aí vai ficar 3 times ali mais próximos dessa degola. O Bahia, o Vasco e o Goiás. O Bahia, para você ter uma ideia, quando ele terminar esse jogo atrasado entre Vasco e Cruzeiro, Cruzeiro e Vasco, o Bahia, a sequência do Bahia não é fácil não. O Bahia pega o Corinthians lá em Itaquera, depois pega o São Paulo jogando em casa e pega o América Mineiro fora. O América Mineiro, um adversário que está vendendo caro essas derrotas dele. E finaliza com o Atlético Mineiro jogando em casa. Essa aí é a sequência do Bahia. A sequência do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um jogo a menos, que é o jogo que vai fazer com o Vasco. Aí pega o Goiás fora, joga com o Atlético Paranaense em casa, depois pega o Botafogo fora e o Palmeiras em casa. Por isso que o Cruzeiro tinha que ir buscar esses 3 pontos hoje, se quisesse sobreviver do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro agora volta pro jogo. Eu achava que o Cruzeiro, mais uma vez, estava aí com o rebaixamento encaminhado. Depois dessa vitória de hoje, o Cruzeiro volta para a briga e volta forte. Vai vender, vai fazer um jogo duro. A gente fala de portões fechados, apesar de que se tivesse vencido o Fortaleza e tivesse torcida portões abertos, o Mineirão ia estar abarrotado de cruzeirense empurrando esse time contra o Vasco. Sorte, então, nesse caso, né, dentro dessa circunstância, sorte a gente jogar com portões fechados, que é menos pressão, trabalhar certinho para buscar uma vitória contra o Cruzeiro em Minas Gerais e sim lutar para escapar dessa zona maldita aí. Então, o Cruzeiro pega essa sequência. O Vasco pega
o Atlético Paranaense, depois desse jogo contra o Cruzeiro, fora, aí é só os times que a gente tem um tabu para quebrar, que não ganha desses times há muitos anos. O Atlético Paranaense na Arena da Baixada, o Corinthians, a gente pega o Corinthians em São Januário, pega o Grêmio lá no Sul, e na Arena do Grêmio, e finaliza contra o Bragantino, talvez brigando por Libertadores ou pelo título brasileiro, o Bragantino em São Januário. Essa é a sequência do Vasco, que também não é fácil, não é fácil. Grêmio e Bragantino é quase que a mesma coisa do Cruzeiro pegar o Botafogo e o Palmeiras, né? Tá certo, Botafogo e Palmeiras são mais difíceis, mas são tão difíceis quanto, ainda mais pelo tabu, como a gente falou. Então tá aí um campeonato que ficou muito mais embolado com a vitória do Cruzeiro hoje. Bom, para finalizar, só falar uma coisa que eu vi sobre o contrato do técnico do Vasco, o Ramon Dias. Eu achei que o contrato dele venceria agora, no final do ano, mas não, ele tem um contrato até dezembro de 2024. Isso é bacana. E que o Ramon Dias possa ficar no Vasco para um início de temporada, mas é crucial que a gente permaneça na primeira divisão. Eu não aguento mais ter que ir para mais uma temporada de Série B. E o planejamento do Vasco para 2024 depende muito dessa permanência. O Ramon Dias é um técnico que chamou bastante atenção, com certeza vai ser assediado, né? Vai ser alvo de alguns times na Série A. Então, se o Vasco vai para a Série B, é complicado você manter um Ramon Dias, né? Até porque o orçamento para a segunda divisão é diferente e o salário dele não é barato. Então vamos ver, a gente precisa de resolver primeiro o problema no Campeonato Brasileiro para depois encaminhar ou começar a tratar da temporada 2024, e passa muito pela permanência do técnico Ramon Dias. Jogadores com o contrato terminando no final de dezembro, acho que o Maicon é um desses jogadores, ver quem é que a SAF do Vasco vai no mercado trazer, mas isso aí a gente só vai poder abordar, falar depois que de fato acabar o Campeonato Brasileiro e, com fé em Deus, com a permanência do Vasco na primeira divisão. Agora é torcer mais do que nunca para a gente conseguir essa vitória contra o Cruzeiro e depois ir encarar o Atlético Paranaense lá na Arena, porque vai ser um jogo dificílimo também. O Atlético Paranaense briga também por Libertadores, tá? Hoje teve jogos na Série B, a gente viu que o Vitória subiu para a primeira divisão, né? Foi campeão, inclusive, já é campeão da Série B. E hoje mais um time teve o seu acesso garantido, um time que eu falei que tem um carinho aqui, que eu gosto da torcida do Criciúma. Então, parabéns para o Criciúma, que volta à primeira divisão, merecidamente, né? Fez um trabalho legal já o ano passado, tinha tudo para ter subido, acho que com o Marquinhos Gabriel no meio de campo, e um time que dentro de casa dificilmente perdia, e hoje conseguiu uma vitória e o acesso para a primeira divisão. Então parabéns para o Vitória, parabéns para o Criciúma, tem outros times brigando aí, e a briga tá feia lá também, tá? Atlético Paranaense, Mirassol, o Sport, enfim, tá? A última rodada da Série B promete ser emocionante. Então é isso, desejar para você aí um fim de sábado, um fim de semana abençoado. Curte o canal, se inscreve, fique com Deus e saudações vascaínas.